Bom, pessoal, tô aqui dentro de um carro que eu gosto bastante, né? Pra mim foi um dos maiores carros que se produziu no Brasil. Tô falando do Chevrolet Ômega, né? Foi um dos últimos carros grandes que a gente produziu no Brasil, né? Antes da gente entrar num processo de parcial desindustrialização. E hoje no Brasil só se faz carro pequeno, carro popular e carro médio, né? Segmento dos carros grandes que a gente sempre fabricou aqui, né? Desde indo lá atrás, era o Willys, Simca, o Galaxy, o Opala, né? Não que seja exatamente carros grandes, quando a gente fala de Opala, quando a gente fala de Maverick, né? Mas esse segmento dos carros maiores acabou, né, na indústria. E os carros vêm todos de fora. Eu acho que o último carro representante desse segmento fabricado aqui foi o Chevrolet Ômega, né? A gente está dentro desse Ômega aqui, é um Ômega que eu já mostrei. O Orlando tá vindo com outro, né? E esse carro passou por um upgrade de polimento, de higienização, né? Que eu queria aproveitar para mostrar para os senhores. E vamos mostrar dois carros fabricados no mesmo ano, né? O pessoal que gosta dessa história de ano modelo, né? Os dois 92/93, que é o ano de lançamento aí do Ômega no Brasil, mas os dois em versões bem diferentes, né? Estamos falando aqui do Ômega GLS básico, do Ômega GLS que vinha com calota, né? E do Ômega CD. Não, dá mais uma encostadinha para desligar, né? Então estou mostrando o CD da primeira leva aí e um GLS também da primeira leva, né? Vou mostrar um pouco as diferenças aí de acabamento dos dois carros, mostrar a época de fabricação deles, né? 1000 carros entre eles, e um pouco do que a gente já conseguiu fazer neles, o que a gente ainda pretende fazer com esses carros aí, né? Vou começar aqui então pelo GLS 92, 92/3, né? Então, o Ômega foi lançado como modelo 93, mas esses carros ainda foram fabricados no ano fiscal de 92. No lançamento, você tinha apenas duas versões, que era o GLS e o CD, né? O GLS, ele tinha aquela versão que todo mundo viu, que era um GLS mais completo, que era a coisa mais comum, com aquela roda meio mexerica, né? Mas também existiu essa versão, que era a versão básica, né? Essa versão custava, quando nova, o preço de um Monza Classic. Então a pessoa podia optar entre um Monza Classic, que era um Monza topo de linha, né? E o Monza Classic 93 é o mais completo de todos, ou um Ômega GLS, que era novidade, que era o absoluto, que todo mundo queria, mas nessa versão bem simples, né? Essa versão aqui é tão simples, eu já mostrei em outro vídeo no canal, mas ele está mais bonito hoje, né? Ele é tão simples que ele não tem nem vidro elétrico. O vidro dele é na manivela manual, né? Não tem vidro elétrico, não tem trava elétrica, não tem ar-condicionado. Tem um singelo reloginho aqui no lugar do computador de bordo, né? Mas tem conta-giro, tem o painel, um painel bonito, um painel bem completo e tal. O volante é o mesmo do CD, só muda esse miolo aqui, né? Esse carro tem um volante bem novo, bem preservado, né? Esse carro sempre foi de São Paulo, tem 137 mil quilômetros. E é um carro que envelheceu bem, né? Esse acabamento aqui das colunas costuma dar problema, né? Essa régua aqui também, ela espatifa com frequência. Esse é um carro que, putz, ele chegou bem aí no ano 2020, né? Não acontece com todo o Ômega. Tem Ômega que a gente vê que ele
começa meio que desmanchar, né? Então, carro bem básico, né? Mas era a novidade, era o carro que todo mundo queria. O brasileiro sempre gostou de novidade, né? Mas naquela época que você tinha pouco lançamento, ela tinha mais valor ainda, né? O ponto forte desse carro aqui dessa unidade é o interior, né? Muito preservado. Banco traseiro novo. Realmente fica... É um carro legal de preservar, né? Quando você tem... Olha os forros de porta aqui. Eles são ainda ásperos, são ainda meio foscos, né? Essas coisas com o uso, a própria pele vai pulindo, vai ficando brilhante, vai perdendo a textura, né? O carro tem uma linha, pra mim aí, pelo menos ainda muito atual, né? Um CX super baixo, que era a palavra de ordem na época, né? Os vidros colados na carroceria. Então um carro realmente bem interessante. Essas calotas plásticas não são as mesmas da versão GL. No outro vídeo um monte de gente falou, a versão GL, não. A versão GL não tem esse ornamento central, né? A versão GL ela é toda cinza. Esse acabamento aqui, esse desenho é igual, mas ela não tem esse emblema Chevrolet em preto com o desenho cromado, né? É só um emblema Chevrolet em alto relevo no próprio plástico da calota, né? Essa calota ela dá um visual legal, porque apesar de ser uma calota de plástico, o cara fala, nossa, um ômega com calota, né? Ele é o mesmo desenho de uma calota que vinha no Opel Omega, no Omega alemão, na versão CD. Então na Alemanha você tinha a versão CD com calota, né? Que aqui no Brasil, putz, nem na versão GLS o pessoal aceitou muito calota, tanto que esses carros são muito raros, né? Esses ômegas calotudos aí, sobraram muito poucos, até porque o pessoal na primeira oportunidade tirava as calotas e colocava as rodas, né? Eu lembro quando meu pai comprou uma Caravan 88, né, em outubro de 87, era uma Commodore SLE que veio com calota, situação muito parecida com desse Omega GLS. Os primeiros Commodore 88 podiam vir com calotas, e aí na revisão de 10 mil quilômetros o carro já voltou com as rodas ralinho de liga, né? Meu pai não, pus as rodas mais bonito e tal, né? Outra coisa que acontecia também era, você não tinha internet na época, não era tão fácil de achar peças, né? Era você perder uma calota, não conseguir achar outra e acabar partindo para colocar um jogo de rodas, né? Você já resolvia, matava dois coelhos com uma cajadada só, né? Então esse aqui é o GLS, uma abrida no cofre dele, mas depois a gente abre o cofre dos dois juntos, né? Bom, esse aqui é o CD, né? A gente já vê uma série de coisas diferentes. Por exemplo, aqui o GLS ele tem essa saia embaixo do para-choque, mas essa saia ela morre aqui, né? E no CD esse spoiler lateral continua, né? Dando um acabamento, uma sequência nessa saia do para-choque, né? Então você tem esse spoiler lateral que deixa o carro mais invocado, né? Parece mais no chão, mais bojudão, né? Você tem as rodas BBS, que era a opção única no CD nos 2 primeiros anos. O para-choque vinha na cor do carro, tá vendo aqui ele é preto, né? É na cor do plástico mesmo, não chega nem a ser exatamente preto. É um cinza, né? Um cinza quase preto, dá uma diferença aqui do preto deste plástico texturizado. Preto deste plástico texturizado, ele é um plástico cinza, né? E aqui no CD ele vem pintado na cor do carro. Você tem as milhas no CD, que você não tem no GLS. A grade aqui, ela vem nessa cor cinza mesmo, né? E aqui no CD, ela vem na cor do carro a parte de baixo e o friso de cima cromado, né? Então essas são as diferenças aqui externas. O espelho também, no GLS ele é preto, né? Na cor do carro, enquanto no CD é preto, enquanto no CD ele é na cor do carro. Fora esses detalhes, a parte de acabamento externo realmente são muito parecidos, né? Os frisos laterais são os mesmos, né? O carro, apesar de ser meio pobre de
de acessórios, ele realmente é muito bem acabado, tem um visual muito legal. Aí vamos aqui pro CD, né? Internamente você tem o mesmo volante, só que revestido em couro aqui na parte de fora. Ó, daqui para trás é a mesma coisa, tá? Mas ele é revestido de couro aqui, esse couro costurado. Esse carro, esse volante original ainda não foi refeito. E esse miolo, né? O miolo mais alto, mais bojudo, que veio nos GLS a partir de 95, né? Esse carro aqui, ele tem... aqui tem o toca-fita Sirral. Aqui no lugar do reloginho ele tem o computador de bordo, né? Ele deve estar meio bugado porque a bateria estava desligada, né? E o painel do carro, né? O painel digital. Esse carro aqui ele tem 80 mil quilômetros. Eu já contei a história no outro vídeo que eu fiz. O ex-proprietário desse carro, um amigo meu, que inclusive é membro do canal, ele tirou o painel para limpar e o painel caiu no chão. O painel caiu no chão, quebrou, né? E ele conseguiu um painel usado, marcando 183 mil quilômetros. Mas a quilometragem real desse carro são 80 mil quilômetros, o que você pode comprovar pela pegada do volante, pelo desgaste aqui das alavancas, né, das próprias pedaleiras do carro e pelo histórico do carro, né? Esse carro foi comprado zero pelo tio de um outro amigo meu, né, no Rio Grande do Sul. Eu levei o manual dele embora, mas da família Sirotsky, que é dona da RBS, eles compraram esse carro zero, né? E o carro rodou lá no Rio Grande do Sul. Esse meu amigo que me vendeu comprou o carro e depois passou para mim, né? Então o painel digital hoje é uma coisa meio anacrônica, né? Parece que está jogando um Atari. Mas na época era super moderno, um negócio super desejado, né? E desse aqui, apesar da quilometragem estar marcando errado, ele está em muito bom estado, né? Eu falei do Sirra aqui, mas não falei do CD Player, né? Ele vinha com o CD Player e com o toca-fitas. E para um CD, você tinha mais dois opcionais que esse carro não tem. Dos três opcionais normais do CD, né? Esse carro tem um, que é o que eu acho menos desejável, que é o câmbio automático. Não, você não gosta de câmbio automático? Puta, eu gosto para usar no dia a dia e tal. Mas para carros de coleção, haja visto que o câmbio automático está o câmbio mecânico está em extinção, principalmente nos carros um pouco maiores, né? Eu acho mais interessante para fins de coleção um mecânico do que um automático. Óbvio que na época eu preferiria um automático, né? O automático tem todas as suas vantagens aí que eu não preciso ficar repetindo, né? Mas eu acho que para guardar para fins de coleção eu prefiro o mecânico, né? Tanto pelo inusitado de você trocar marchas num carro dessa categoria, como pela facilidade de manutenção. Esse câmbio automático, ao contrário dos câmbios automáticos dos Opalas, né, dos Dodges, que são indestrutíveis, né? Esse câmbio ele dá manutenção com alguma frequência, né? Esse carro nunca deu, mas a gente escuta muito o Ômega que teve problema no câmbio, né? Isso agora, depois o carro tem quase 30 anos, né? O tecido também é diferente, né? O tecido falei dos três opcionais. O câmbio automático, né? O câmbio automático que esse carro tem. Esse carro não tem teto, tá? Nos primeiros Ômega CD eram poucos que vinham com teto. Depois, no meio da vida deles, praticamente todos vêm com teto. Dificilmente se acham sem teto. E no final, na linha 98, né? O carro deu uma bela de uma enxugada e é difícil achar com teto. A maioria não tem teto, né? Então o teto, que é um opcional super desejado, esse carro não tem. E o outro que ele não tem é o couro, né? O couro na época seria muito desejável, mas hoje a gente vê esse veludo novinho, né? Dificilmente o couro estaria nas condições que esse veludo está, né? Então essa aqui é a configuração do nosso CD 3.0, né? Sempre tem aquela
aquela disputa, né, nos comentários, todo mundo, não, bom 3.0, não, bom 4.1, bom 3.0, bom 4.1. O que eu tenho a dizer a isso é que são dois motores antigos, né? O pessoal dava muito peso pro 3.0, por ser um motor alemão e tal, mas era um motor alemão absolutamente em fim de carreira. Eu tive um Opel Commodore 68, que tinha visualmente o mesmo motor que esse, né? Só tinha menos cilindrada, mas até o virabrequim era o mesmo, o curso era exatamente o mesmo. Então, motor antigo, como o 4.1 também é um motor antigo, né? Um pouquinho mais girador, outro tem mais torque embaixo e tal. Eu pessoalmente, um gosto pessoal meu, eu prefiro um pouco o 4.1, né? Eu acho ele mais gostoso do que o 3.0. Mas os dois são muito legais, os dois têm um monte de qualidades aí, né? Outra coisa que eu mostrei ali, aqui atrás do banco traseiro, no CD tem porta-revistas, com redinha, com tudo que tem direito, né? E aqui você tem só o plástico, o curvinho, dando acabamento, né? Atrás você tem a cortininha lá no CD, que você não tem aqui, né? E vamos aí para a parte mecânica dos dois. No GLS você tem o 2.0, que é o motor que é o suficiente para carregar ele. Não dá para se esperar grande desempenho, mas esse carro tem uma coisa muito interessante em termos dinâmicos, tá? Tanto o GLS, tanto o 2.0, quanto o 2.2, quanto o 3.0, quanto o 4.1, isso é a natureza do carro, né? Eles são carros meio xoxos de saída. Não espere grandes acelerações, eles são carros que têm diferencial, tem uma relação longa, né? Então eles são meio xoxão, mas depois que embala, até por conta do CX, do coeficiente de penetração aerodinâmica muito baixo, eles são meio sem fim, né? Então é comum, às vezes você tá hoje não, mas você não vê mais quase esses carros na estrada. Mas era comum, você tava numa rodovia, você tava lá dentro da velocidade normal e tal, daqui a pouco você via do lado esquerdo, dando luz alta, um ômega, né? O cara te passava a 200 por hora, você achava que era um CD, mas era um GLS, né? Porque por conta da relação longa, né? E por conta desse coeficiente de penetração aerodinâmica baixo, realmente era muito bom de final, né? Apesar de não ser grande coisa de aceleração, né? Aqui o 3.0, esse baita bloco gigante, né? O motor Opel. E o que levou a GM a fazer a adaptação do 4.1 foi que a Opel parou com esse motor. Então em 94 esse motor foi descontinuado e a GM precisava dar sequência no ômega. Ela já visto os investimentos que tinham feito e o carro só tinha saído 2 anos modelo, que era 93, 94. Então mandaram o velho motor 4.1 para a Lotus, né? Que à época era da GM. Contamos essa história já com mais detalhes no vídeo do Lotus Elan. Dá uma procuradinha no canal aí. Na época já não era mais, tinha sido da GM, né? A GM já tinha vendido nessa época, mas tinha toda essa relação com a GM. E o motor 4.1 do Opala foi desenvolvido com biturbo, chegaram a 360 cavalos, depois foram cortando, até chegar numa versão viável para lançamento com 168 HP. O 3.0 dava 165, né? A impressão que deram foi assim, deixa igual o 3.0, mas põe 3 cavalos a mais para ninguém reclamar de ter um motor nacional ao invés de um motor alemão, né? Eu acho que foi uma boa gambiarra, né? O carro ficou muito bom, o carro ficou mais esperto, né? Apesar de realmente ainda não ser um carro muito bom de aceleração, ele ficou mais esperto, o comportamento dinâmico dele era legal. Eu tive o meu GLS 4.10 em 95, né? E uma coisa que chamava muita atenção é que o consumo era realmente muito exagerado. O meu ômega, eu nunca fui de fazer muito média de
de consumo, né? Não que eu não me importasse com o consumo, mas mais pelo fato de não ter a disciplina de ficar anotando, de ficar fazendo as medições, né? Mas por conta do computador de bordo, eu acabei tendo uma média histórica do ano e meio que eu fiquei com o carro, e o consumo do meu carro, do meu Ômega, durante toda a minha vida com ele, médio foi de 4,1 km por litro, o que é realmente muito pouco, né? Para um carro de 68 HP apenas, né? A gente pega os carros hoje em dia, 200, 250 cavalos, tem um consumo bem mais razoável, né? Bom, então acho que é isso. São os dois carros aí que a gente tem da primeira série na coleção. Uma outra coisa que eu acho que vale dizer é que 93, 94 o GLS só podia ser 4 cilindros, né? Depois a gente teve uma versão 2.0 a álcool também. E tá batendo o vento, vamos continuar aqui dentro. Teve uma versão 2.0 a álcool. E aí para a linha 95, o 3.0 dá lugar ao 4.1 e o 2.0 ao 2.2. A gente tem a Suprema 2.2. Cara, a Suprema 2.2, ou o Ômega 2.2, é um carro bem esperto, sabe? Um carro bem legal de usar no dia a dia, né? Outro dia a gente tava fazendo umas movimentações aqui, levou um carro, voltou, a gente tem a estrada aqui perto, né? Uma saidinha de pedágio. Bom, tivemos um probleminha técnico aqui, mas basicamente eu tava contando que a gente deu uma aceleradinha numa saída de pedágio da Caravan 4.1 com a Suprema 2.2, né? E apesar da fama dos Opalas 4.1 e do pessoal torcer um pouco o nariz quando fala de Ômega 4 cilindros, né? A Suprema é até mais esperta, né? Até pula na frente da Caravan. Isso quem já viu sabe, né? Quem não viu é capaz de ficar bravo, mas é a verdade, né? Bom, é isso aí. Vamos finalizar aqui com os dois carros lado a lado. Vamos fazer o seguinte, Orlando, vamos descer lá, vamos terminar o vídeo com aqueles dois GMs inusitados que estão na porta do galpão, e a gente põe esses carros na frente também. Vai ficar uma imagem legal para encerrar aqui. Então basicamente o que a gente quer fazer com esses carros hoje é preservar do jeito que estão, né? Tava até conversando com um amigo meu ontem que tem um Ômega e que tá entrou nos grupos de Facebook de Ômega e tal, que tem de Ômega para desmanchando, em péssimo estado, tá naquele momento realmente bem crítico aí da vida do carro, né? Que ainda não tem tanto apelo como carro de coleção. Pouca gente pegando para restaurar, pouca gente pegando para fazer. E é quando os carros, os melhores vão ficando e os piores vão sumindo aí, né? Faz parte aí do ciclo de vida aí dos carros aí, né? Eles são novos, eles ficam velhos, depois eles viram de coleção. O Ômega ainda está naquele buraco lá entre o velho e o de coleção, né? E a gente se antecipou e guardamos alguns carros aí, enquanto a gente ainda encontrava carros em bom estado, né? Em algumas versões que eu considerei interessantes, relevantes e legais aí para fins de compor um acervo aí, né? Basicamente, vou finalizar aqui com esses outros GM, a Caravan 4.1 automática, a C1416 66 e o Oldsmobile Aurora, carros que a gente mostrou recentemente aí, né? Vou fazer só uma imagem externa. Opa!
dos dois aí. E é isso aí. Bom, inscrevam-se no canal, ajuda o canal a crescer, ficar mais relevante. Se você gosta muito, seja membro do canal, tem acesso a uma opção de conteúdo exclusivo, opção de vídeos que a gente faz nos bastidores, mostrando o dia a dia da coleção. Quem tem ficado membro tem dado feedback super positivo, beleza? É isso aí, valeu, até mais.